O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor vais me encontrar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca.
O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz, obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, irmãs e irmãos. Mais uma vez nos encontramos nessa manhã de sábado para consolar nossos corações com a mensagem do Mestre amado através de seus espíritos, trabalhadores da luz. Que o Mestre Jesus esteja em todos os corações, envolvendo todos os lares e as pessoas que nele habitam. Que a nossa humanidade, que o nosso planeta possa receber a luz, a paz, o equilíbrio, a esperança e a compreensão dos caminhos que nós mesmos escolhemos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Sede Perfeitos. No item 10, o homem no mundo. Um texto ditado pelo Espírito Protetor de Bordeaux em 1863. Ele nos diz o seguinte: um sentimento de piedade deve orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações, não vos deixeis perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde,
estáis obrigados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Mas se renunciardes às necessidades, ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com sentimento de pureza que possa santificá-los. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deveis afrontá-los, não os contrarieis. Sedes alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe, num impulso da alma, a proteção para nela ter êxito, ou sua bênção para a obra acabar. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais elevada à mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, e pensando apenas nele, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis que para viver em comunhão constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Pois é, queridos irmãos, queridas irmãs, uma bela mensagem para a nossa reflexão interior, para que a gente faça uma reavaliação da nossa vida, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, que a gente faça uma avaliação das nossas relações, da forma como nos comportamos em relação ao nosso próximo. É muito interessante porque esse nosso irmão, ele começa a mensagem nos convidando, nos convocando, nos orientando e nos chamando a atenção. Ele diz: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor. Olha bem, muitos de nós batem no peito e dizem que são cristãos, que adoram a Deus, a Jesus, e fazem, acontecem. Mas será que somos piedosos? Será que esse sentimento de piedade realmente, sinceramente, habita em nosso íntimo?
Ele ainda diz assim, ó, purificai vossos corações. Será que nós temos coração puro? Com certeza não, né, meus irmãos? Mas será que pelo menos nas nossas intenções tentamos purificar nossos corações? Não nos deixamos perturbar por pensamentos fúteis? Ou por prazeres mundanos? A gente tem que pensar a todo momento, a gente tem que olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa casa, sempre para a nossa família primeiro, porque não é por acaso que nós vemos num grupo familiar, são ali que estão as nossas maiores provas, nossos maiores testemunhos de amor a Deus, de fé, de perseverança, de piedade, e é ali que é o mais difícil da gente comprovar isso, o mais difícil, inclusive, da gente exercitar esses sentimentos. Será que nós nos preocupamos em olhar para dentro de nós ou nós temos medo de ver o que nós vamos encontrar lá dentro? A gente precisa e a gente deve fazer essas reflexões todos os dias, antes de dormir e antes de levantar da cama após acordar. Ele fala ainda assim que a gente precisa buscar as melhores condições possíveis para que a gente possa lançar em grande quantidade a semente que deve germinar em nossos corações. E nele, olhem bem, e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Naturalmente, normalmente, no estágio que nós nos encontramos, nós somos injustos com os nossos irmãos e irmãs. Somos muitas vezes injustos com os nossos familiares. Os espíritos nos incentivam a prece e a evocação mental, mas eles nos dizem assim, eu não quero que vocês sejam carolas, fanáticos, que vocês mergulhem na prece pela prece. Eles dizem, não vos coloqueis fora das leis da sociedade, aonde nesse atual estágio nós somos obrigados a viver. Eles dizem ainda que a gente deve viver como homens do nosso tempo. Mas nós precisamos cultivar em nosso íntimo o hábito da oração, principalmente o hábito de agradecer a Deus pelas coisas que recebemos e temos no nosso entorno. Nós temos que ter o hábito de orar a Deus, pedir a Deus forças, e não aquelas lamentações, aquelas lamúrias de coisinhas, de picuinhas, de coisas materiais, de questões muitas vezes egoísticas, que naturalmente nós temos. Nós devemos orar a Deus para pedir forças, para vencer as nossas provas, para vencer os nossos desafios, para encontrar no outro a cura. Sim, encontrar no outro a cura. São onde nós vemos os maiores problemas, onde nós julgamos e criticamos, está o foco, o cerne da nossa doença. E a nossa doença, qualquer que seja, começa com o nosso desequilíbrio mental, psicológico, nosso desequilíbrio com o julgamento que fazemos do próximo, com as críticas, com os dissabores que construímos, com o ódio, com o rancor, com a mágoa, que se tornam doenças psicossomáticas e que muitas vezes nos levam à derrocada.
esquecemos de levantar os nossos olhos, apaziguarmos a nossa alma e nosso pensamento e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, por essa prova, por esse trabalho, por esse teste, por esse desafio, por esse obstáculo. Quando que fazemos isso? Alguns acham que isso é utopia. Alguns acham que isso é fantasia, que a gente tem que enfrentar o mundo com aquela cara fechada, batendo forte no chão, enquanto basta que a gente levante a nossa cabeça e nossos olhos a Deus e serenamente diga assim: obrigado, Senhor, por me testares. Obrigado, Senhor, por me dar a possibilidade de alimentar a minha fé, fortalecer a minha alma. Quantas coisas nós vivemos nos dias de hoje e que nós temos dificuldade de entender porque somos obscurecidos pelos nossos sentimentos de mágoa, de rancor e de ódio. O Espírito diz assim: a virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio. Ele diz que não é para a gente rejeitar os prazeres que a nossa condição humana permite. Prazeres, diga-se, prazeres de uma boa música, saudável, de uma boa poesia, de observar a natureza, de auxiliar o próximo. Existe prazer melhor do que dar a mão ao próximo, ao desconhecido, alimentar o próximo. Queridos irmãos, nós precisamos refletir muito, 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 muito. Ele diz ainda que basta a gente reger todos os nossos atos pela lei do Criador que nos deu a vida. Será que quando a gente vai começar uma tarefa, um desafio, qualquer que seja, a gente se lembra de pedir a Deus forças para superar? Grande ou pequeno? Mesmo sabendo que a gente tem condições de vencer, a gente pede a Deus forças. E a gente agradece quando a gente é vencedor e termina uma obra com satisfação, a gente agradece a Deus. A gente eleva o nosso pensamento e agradece. Mas isso num impulso de alma, não aquela coisa pré-montada, quase teatral. Aquela coisa íntima, aquela força de alma. Tudo que a gente faz, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve ligar o nosso pensamento à fonte suprema. A gente não pode esquecer de lembrar de Deus a todos os momentos e pedir a Ele que purifique e santifique todas as nossas ações, nossos atos. Jesus nos disse, uma vez, a perfeição encontra-se na prática da caridade sem limites. E a caridade deve se estender a todas as posições sociais, desde a mais elevada até aquela mais simples, aquela mais miserável. E não adianta a gente imaginar ou querer viver só, longe e afastado de tudo e de todos, porque a gente sabe que isso é um ato de egoísmo. Ninguém pode evoluir se não houver naquela pessoa, naquele espírito, naquele ser, a prática da convivência social. É ali que nós vamos experimentar e exercitar os nossos sentimentos, as nossas ações,
aprender as nossas lições, aprender a exercer a caridade e o amor ao próximo. Então, como homens do mundo, nesse mundo de hoje, nos dias de hoje, nós devemos um profundo sentimento de gratidão a Deus, elevar os nossos pensamentos e agradecer. Essa é uma oportunidade ímpar de darmos um salto rumo à nossa evolução. Sejamos verdadeiros homens de Deus, sem sombra nenhuma de dúvida em relação à fé, em relação à força e ao auxílio que recebemos do Pai. Que a gente não permita, no nosso ato de felicidade, na nossa busca pela felicidade, que entre um pensamento ou qualquer ato que possa ofender a Deus, ou até mesmo que entristeça a face daqueles que nos amam e nos dirigem. Sejamos homens do mundo. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza. Então vamos amar o nosso próximo e olhar o nosso próximo de outra maneira. Olhar para o nosso lado, para a nossa frente, para trás e ver quem está conosco, quem nos acompanha, quem são os outros homens do mundo. Gratidão a Deus, a Jesus, essa espiritualidade amorosa, a Francisco de Assis, nosso mentor espiritual da casa. Um bom sábado a todos, um bom fim de semana, que Jesus abençoe a todos. Assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz. E neste momento em que estamos reunidos em nome desse Pai Maior, diante desse Evangelho Consolador,
dos ensinamentos que nos deixou Jesus, mas para que não só teorizássemos, que colocássemos em prática esse seu pedido, para que evangelizemos, porque uma palavra dita por Jesus e repassada ao irmão é evangelização, é aprendizado. Queridos e amados irmãos em Cristo, vamos caminhar com essa espiritualidade amiga, com certeza com Jesus, pelos nossos lares. Em pensamento, que cada cômodo receba a visita desse irmão, levando a harmonia, a paz, o equilíbrio. E a todos aqueles que lá habitam, não importa se é na choupana, numa mansão, numa penitenciária, num hospital, nas ruas, que todos possam receber a luz de Jesus na forma de um abraço amigo, que conforta, que consola, que acalma, que abranda as dores, que acalma os pensamentos turbulentos das dificuldades cotidianas. Vamos levando essa luz em pensamento a cada irmão nosso que possa estar em dificuldades neste momento, em aflição, em desalento, com desânimo, com tristeza, deprimido. Que cada um receba Jesus, porque Ele está com suas mãos estendidas a cada um de vós, irmãos. E pede que estendamos as nossas para tocar as suas, porque não é Ele que está distante de nós, somos nós que nos distanciamos dEle. Porque foi esse Jesus que disse um dia que ninguém iria ao Pai senão por Ele, porque Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu a receita, nos deu o direcionamento. Por que não seguir? Que a tua luz, Jesus, que inunda toda esta humanidade, possa se derramar como uma chuva de bênçãos sobre cada irmão, sobre suas dores físicas e espirituais. Que neste momento em que a paz se faz em nossos corações, em que nossas mentes se acalmaram para ouvir o poema de amor de Jesus, que cada irmão receba os remédios da farmácia divina através da prece, onde essa água que foi colocada ao seu lado está sendo magnetizada, transformando-se nesse remédio necessário, onde cada célula se renova, onde cada órgão se reestrutura. E muitas vezes, queridos e amados irmãos, se processa a cura de males que quiçá sabemos que existem em nós. Então vamos ter fé, vamos acreditar, vamos confiar, vamos entregar ao Pai as nossas súplicas. E agradecido dizemos: Pai nosso, Pai de todos nós, que estás nos céus, Pai, na terra, em todos os mundos habitados, santificado seja, Pai, o teu nome. Que venha a nós o teu reino, Pai, mas o teu reino de amor, de justiça e de caridade. Que seja feita sempre, Pai amado, a tua vontade, acima da nossa. O pão de cada dia, dá-nos hoje sempre, Pai. Perdoa as dívidas, assim como soubermos perdoar aos devedores. Te pedimos ainda, Pai amado, não deixes que caiamos em novas tentações terrenas.
Livra-nos, Pai, de todo mal. Liberta-nos das mazelas inferiores, dos irmãozinhos mal intencionados. Que a tua luz, Jesus, ajude-nos a transpor os obstáculos do caminho, as montanhas de iniquidades. Ajude-nos a sermos melhores a cada dia, para que não venhamos a praticar o mal, nem pensar o mal de nós mesmos ou dos irmãos do caminho. Fiquem com a luz de Jesus a envolvê-los. Muita paz, muita luz a todos vós, hoje e sempre. E que assim seja, Pai. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais.